Momento Insight, à luz da palavra com Gustavo Reis. Insight na língua inglesa é definido como a capacidade de entender verdades escondidas. No Momento Insight de hoje nós vamos falar a respeito do homicídio de Abel. Iremos desvendar as verdades escondidas sobre Caim e Abel. Vamos abrir a palavra de Deus para desvendarmos o insight à luz da palavra que está em Gênesis, capítulo 4, versículo 1. Vamos ler. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim. E disse, alcancei do Senhor um varão. E teve mais a seu irmão Abel, e Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o seu semblante. E o Senhor disse a Caim, por que tiraste? E por que descaiu o seu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti. E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. E falou Caim com seu irmão Abel. E sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. E disse o Senhor a Caim, onde está Abel, teu irmão? E ele disse, não sei, sou eu o guardador do meu irmão? Vamos então desvendar o que está por trás destes versículos. Vamos revelar a verdade escondida à luz da palavra de Deus. Caim, em hebraico, significa aquisição, possessão, algo adquirido, alcançado. Para desvendarmos a verdade escondida por detrás destes versículos, destas palavras, precisamos nos atentar especificamente a este versículo, que diz assim: E teve mais o seu irmão Abel, e Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. Então nós entendemos que Caim, ele foi lavrador da terra. E no versículo anterior diz que Caim, ele foi concebido primeiro, ele veio primeiro. Então primeiro vem o lavrador da terra. Então eu imagino que ele adquire um campo, ele começa a cercá-lo, começa a semear, começa a cultivar e cuidar daquele campo. Então depois vem o pastor das ovelhas, que foi o segundo filho de Adão e Eva, foi Abel, que significa filho em hebraico, que significa herdeiro. Então depois vem o herdeiro, o filho. E aí o que aconteceu então? Veio o pastor e veio depois de Caim e começou ali a cuidar daquelas ovelhas, começou ali a cuidar daquela terra, ok? O que aconteceu foi que então Caim, por ele ter esse sentimento de possessão, de que ele veio primeiro, ele era o lavrador da terra, estava cuidando daquele terreno, então ele teve esse sentimento de posse sobre aquilo, então ele irou-se e desejou matar Abel, aquele que era o filho, o herdeiro, para que ele pudesse tomar posse sozinho daquela terra, ok? Então nós entendemos que quando nós nos apegamos a algo que não é nosso, porque tudo é de Deus, nós podemos dar lugar ao pecado, a esse sentimento de posse. Nós podemos nos irar e cometer algo ruim, ok? A palavra de Deus diz em Salmo, capítulo 2, versículo 8, Pede-me, e eu te darei os gentios por herança, e os fins da terra por tua possessão. Ou seja, se nós pedirmos a Deus, Ele nos dará por possessão a terra, e Ele nos dará por herança os gentios, ok? Nós não precisamos ter esse sentimento de posse. Nós temos que entender que tudo é do Pai, tudo é de Deus. Mateus capítulo 25, versículo 26 diz, Respondendo, porém, o seu senhor disse-lhe, mau e negligente servo, sabia que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Ou seja, Deus, Ele ceifa, Ele colhe aonde Ele não semeia. Então, nós temos que entender que nada é nosso. Nós podemos estar ali semeando, mas nós estamos semeando para Deus, para que Ele faça a colheita. E Ele dá para quem Ele quiser e tira de quem Ele quiser. Ele constitui reis e abate reis. Ok? Em Mateus capítulo 21, versículo 38 diz, Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si, Este é o herdeiro, vinde, matemo-los e apoderemos da sua herança.
Ou seja, o que aconteceu no coração de Caim foi que ele foi tomado por esse sentimento de posse. Ele era lavrador e ele vem do filho, aquele que veio depois, o herdeiro, que estava ali para tomar posse da terra, para cuidar das ovelhas. Então ele quis matar ali o herdeiro, ele quis matar o filho para tomar posse da herança. E o que aconteceu com Jesus Cristo de Nazaré? Foi a mesma coisa. Ele, sendo Deus, ele veio em carne e osso à terra para cuidar do rebanho do Pai, das ovelhas do Pai. E ele ali cuidando das ovelhas, lavando, tirando os carrapichos, tirando os demônios, fazendo milagres ali no meio do povo. O que aconteceu? Os sacerdotes, os lavradores, aqueles que estavam na terra antes, que estavam ali cuidando daquele povo, se sentiram donos daquele povo, tiveram inveja, e então eles decidiram matar a Jesus. Então eles infamaram o povo para que todos juntos crucificassem a Jesus. Em Gálatas 4, versículo 7 diz: assim que já não és mais servo, mas filho, e se és filho, é também herdeiro de Deus por Cristo. Quando nós entendemos que nós somos filhos, que nós não somos servos, que nós não estamos ali só para cuidar de uma terra, só para cuidar do povo, não, nós fazemos por amor, porque nós somos filhos e herdeiros de Deus, então Deus, ele nos dá por herança a terra. Em Romanos 4, versículo 13 diz: porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Ou seja, Abraão, pela sua fé, ele tomou posse da terra, ele teve uma grande descendência, ele foi considerado herdeiro com Cristo Jesus. Por que isso? Porque pela fé ofereceu Abraão a Isaque, quando foi provado. Sim, aquele que receber as promessas ofereceu o seu unigênito. Sendo-lhe dito, em Isaque será chamada sua descendência, considerou que Deus era poderoso para dentre os mortos o ressuscitar. Ou seja, Abraão, ele amava o seu filho, o seu único filho, aquilo que ele tinha, a única coisa que ele tinha, o que ele mais desejava. Mas pela fé, quando Deus pediu a ele aquele filho, ele então entregou para Deus, indo sacrificá-lo. Então Deus, porque viu que o seu coração não estava com esse sentimento de posse no seu filho, naquilo que era de Deus, então Deus devolveu o filho a Abraão. E ele então, pela fé, tomou posse da herança e da sua descendência. Amém? Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e para a salvação da sua família preparou a arca pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça que é segundo a fé. Ou seja, Noé da mesma forma, ele era o descanso, ele descansou em Deus, ele ouviu a sua voz e ele fez o quê? Ele preparou um barco, preparou uma arca para que então ele pudesse, ele e a sua família, entrar dentro deste barco, dentro dessa arca e ser salvo pela fé com Deus, ok? E em 1 Coríntios 3, versículo 5 diz: pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros pelos quais cresces, e conforme o que o Senhor deu a cada um? Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Ou seja, um pode plantar, o outro pode regar, mas tudo é de Deus. Deus é que dá o crescimento. Amém? Receba o momento insight de hoje, a verdade escondida no homicídio de Abel. É isso aí. Até o próximo momento insight. Fiquem com Deus.